Crede que obtereis e concedido vos será o que pedis. Não existem lapsos ou esquecimentos da parte dos amigos espirituais, incumbidos de proteger os seus tutelados, ainda imersos no corpo carnal. O socorro é permanente. Isso significa que a ajuda indispensável às necessidades dos homens está sempre à frente, alcançando a todos que abrirem as mentes e os corações para a sua recepção. Sucede que, embora o socorro seja permanente, nem sempre os tutores espirituais encontram os seus protegidos dispostos a ouvir-lhes os alvitres salutares. A base do auxílio será sempre a sinceridade de acertar. Enquanto encontrarem os encarnados a boa disposição de servir, estarão prontos a ajudá-los, de acordo com as necessidades de cada um. Assim, se te encontras nas lides provacionais, desafiado a transpor obstáculos, presta atenção nas próprias disposições interiores, porque embora açoitado por conflitos e dificuldades diversas, terás sempre o teu amigo espiritual que te ama e quer te ver feliz. Assegurar a tua mão, auxiliando-te a caminhar. Basta não desanimares ante as possibilidades do erro e mesmo diante da sua concretização, em quaisquer circunstâncias negativas. Levanta-te e anda, inspirado pelo ensino sublime da doutrina espírita, e terás ao teu lado, amparando-te e ensinando-te a caminhar, o teu desvelado amigo e proporcionar-te o socorro permanente até a vitória final. Eu convido a todos vocês a fechar os olhos, a respirar profundamente, aquilo que fazemos automaticamente. Inspirar as energias positivas que foram preparadas pelos nossos amigos, mentores, familiares que estão nessa casa de amor e oração. Expirar todo cansaço, todo desentendimento, toda mágoa, todo rancor, todo medo, todas as frustrações, todo desequilíbrio. Pedimos neste instante a espiritualidade amiga, aos dirigentes do plano astral, da nossa casa de amor, bondade, restauração, compreensão e cura. Pedimos ao Mestre amado Jesus, Senhor, tu disseste, onde estiver duas ou mais pessoas ali estariam. Neste momento, rogamos o teu amparo, a tua proteção, o teu acolhimento e cuidado para com todos nós. Ampara, Senhor, os nossos amigos, trabalhadores dessa casa, do plano terreno, que estão nos hospitais, nas UTIs, que estão trabalhando, que não puderam comparecer, mas que a mente, o coração está ligado a essa casa. Pedimos a tua proteção, Senhor, para todas as mães, para todos os pais, que de alguma maneira tiveram que entregar os seus filhos em teus braços. Leve o consolo, a paz, a compreensão, Senhor, a resignação, porque às vezes não é possível. Pai, na noite de hoje, que as palavras da nossa irmã sejam um bálsamo consolador, derramando não só nos nossos corações, mas nas nossas mentes, sedentas deste amparo, deste consolo, retirando todas as indagações e as dúvidas,
Obrigado, Senhor, por estar conosco essa noite. E agradecemos a nossa irmã Maria Tereza, aos mentores da nossa irmã, que ela possa ser intuída, como sempre é, a trazer para nós a palavra amiga, acolhedora, amorosa, essa voz doce, suave, forte, amorosa que ela é. E assim, iniciamos a nossa reunião pública da noite de hoje. Muito obrigada. Eu agradeço a todos vocês que estão na casa, que vieram a primeira vez. A nossa casa fica sempre muito alegre em recebê-los. Sejam sempre bem-vindos. O tema: perda das pessoas amadas e mortes prematuras. Vamos agora ouvir nossa irmã. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Agora sim, né? Para mim é um grande privilégio estar mais uma vez nessa casa de amor e oração, com um tema que é bastante sensível, um tema que geralmente, em razão dessas perdas, é que nós viemos parar nessa casa tão iluminada de oração, de amor e de paz. Particularmente essa foi a minha experiência. Então, para mim é uma grande honra e motivo de muita gratidão hoje poder compartilhar com vocês um pouco do que a doutrina espírita trata sobre esse tema. As perdas de pessoas amadas e mortes prematuras está prevista no capítulo 5, item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata justamente do tema sobre bem-aventurados os aflitos. E no tema de hoje, eu começo, acho que com aquele meu sentido de professora, primeiro analisando o que significa a palavra prematuro, do ponto de vista humano. E aí eu fui no local mais fácil para a compreensão desse tema, que é do dicionário. E no dicionário nosso, enquanto matéria, o termo prematuro significa que amadurece antes do tempo próprio, temporão, que chega antes do tempo normal. E aí, essa conceituação humana a respeito de prematuro nos traz a reflexão. O prematuro, do ponto de vista humano, do ponto da perspectiva humana, estaria em harmonia com o entendimento espírita? Penso que não. Porque quando a gente fala em prematuro do ponto de vista humano, o prematuro é aquele que chega antes da hora. Se nós formos pensar sobre a perspectiva da perda, é o contrário, é quem vai no nosso pensar humano antes da hora. Mas se estiver no outro plano, quem sabe a perspectiva do humano não estaria correta? Porque lá no outro plano, quem chega jovem daqui para lá, está chegando rapidamente, no sentido prematuro humano. Mas não é isso. O conceito humano, nem sempre, ele se harmoniza com o sentido espírita, até porque quando a gente faz uma análise espírita, nós precisamos ter primeiro a fé na outra vida. Se a gente fizer uma análise limitada de todas as nossas provas, de todas as expiações, apenas no nosso sentido terreno, realmente a gente não consegue compreender a visão espírita. E aí o desespero toma conta. E aí a frustração e a revolta vem. Então, no sentido espírita da
prematuridade da perda humana, na visão espírita nada mais é do que o cumprimento do nosso compromisso que nós assumimos antes de reencarnarmos. Então não há nada fora do tempo para a visão espírita. Não há nada sem lógica, sem uma inteligência por trás da decisão, sem uma providência divina naquilo que aconteceu. Quando a gente fala então do entendimento espírita, eu trago aqui a parte final, deixa eu só confirmar, depois eu vou fazer a leitura completa. Eu trago a parte final do item 21, que é o item que eu estou falando hoje, que é sobre perda de pessoas amadas e perdas prematuras, mortes prematuras. No final desse item ele fala o seguinte: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. O que essa conclusão desse item do capítulo 5 nos traz? Nada está fora do plano. Nada está fora daquele projeto que você assumiu antes da sua reencarnação. Você fez um compromisso lá e agora ele está sendo cumprido. Mas antes de falarmos especificamente sobre perdas prematuras, mortes prematuras e perdas de entes amados, eu gostaria de fazer uma reflexão de uma estatística que é muito recente. Nós passamos por um período pandêmico, nunca antes vivido, acredito por todos nós aqui, e eu busquei a estatística de mortes. Peguei duas estatísticas, vocês vão perceber que uma é em relação ao período pandêmico e a outra especificamente de crianças, jovens e adolescentes, e todos do mesmo ano, que foi a mais recente que eu achei, pelo menos na minha rápida pesquisa que eu fiz. No ano de 2021, eu achei essa matéria, e está aqui a fonte, que cerca de 15 milhões de pessoas morreram no mundo no ano de 2021. Foi feita inclusive uma ressalva de que foi 3 vezes maior o número de mortes, certamente em razão da pandemia. E no mesmo ano, uma outra estatística mais delimitada, também tem a fonte aí no final, que fala que nesse mesmo ano, uma criança, um adolescente ou um jovem morreu a cada 4,4 segundos. E ela ainda fala o seguinte: estima-se que globalmente 5 milhões de crianças morreram antes de seu 5º aniversário. E outros 2,1 milhões de crianças, adolescentes e jovens entre 5 e 24 anos perderam a vida em 2021, de acordo com as últimas estimativas divulgadas pelo Grupo Interagencial das Nações Unidas. O que isso nos traz de conclusão? E naqueles 15 milhões de pessoas que morreram no ano de 2021, certamente essas 5 milhões de crianças até 5 anos e 2,1 milhões de crianças, jovens e adolescentes de 5 a 24 estavam inseridos nessa estatística de 15 milhões, ou pelo menos deveriam estar. E isso nos traz qual outra reflexão? Nessas mortes que se tem anualmente, as escolhas não são dirigidas apenas aos idosos, aos doentes, aos pobres, aos ricos. Essa escolha, ela é da mais variada possível, e
Então nós percebemos que morrem muitas crianças, bebês, jovens, adolescentes, adultos. Então será que na morte prematura, o sentimento de revolta, que é o primeiro que nos vem, ele deve realmente ficar instalado em nosso coração? Será que aquela pergunta que é tão comum, e eu mesma já fiz, mas por que Deus permitiu isso? Será que Deus é tão ruim assim? Será que Ele é tão vingativo que Ele quer te ver sofrer? E se nós fôssemos entrar naquele sentido de que, mas quem morreu vai viver a vida eterna de uma forma muito boa, também seria um pensar injusto, porque uma criança de menos de 5 anos, que não viveu nenhuma ardura nesse existir, nenhuma prova, nenhuma expiação, que teve um tempo curto aqui, ela já seria beneficiada lá também com essa vida eterna plena e boa, que também os demais que morreram velhos e que passaram por provas e expiações também teriam. Que sentido de justiça é esse? Então, quando a gente pensa em morte, a morte do corpo físico, a gente sempre tem que ter em mente que ali é apenas um descortinar para um outro plano. E com isso a gente chega à conclusão de que toda e qualquer morte, aliás, minto, na minha leitura, a morte por suicídio não entraria dentro desse contexto que eu vou falar. Com exceção do suicídio, as demais mortes já estavam previstas, já haviam sido assumidas quando da reencarnação. Então, é difícil para nós, enquanto seres humanos, imbuídos da matéria e dos sentimentos do ser animal que somos, no momento em que estamos passando pela perda, exercermos essa compreensão, exercermos essa reflexão. Mas como tudo é perfeito, que é feito pelo nosso Pai Maior, o tempo traz a luz. E com o tempo nós percebemos que todas as perdas, sejam elas a termo no nosso sentido, é aquela pessoa que chegou num tempo já estatisticamente previsto para sua morte, ou a prematura, ela já está prevista, ela já está comprometida antes mesmo do nascimento da pessoa. E aí eu trago para vocês uma pergunta que consta do Livro dos Espíritos, é a 199. Ela faz a seguinte indagação: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Aí vem uma resposta. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deverá terminar. E a sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Assumimos o compromisso antes da reencarnação, mas também quem está conosco na nossa família terrena assumiu seus compromissos também. Então nós precisamos refletir que a morte, especialmente a prematura e especialmente de filhos, ela traz também uma provação aos seus pais, aos seus familiares próximos, que também fizeram a assunção desse compromisso antes da reencarnação. E aqui vem uma outra pergunta interessante: o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Ou seja, o que acontece? Recomeça outra existência, recomeça outra existência, outro plano, e por vezes terá uma nova reencarnação, a pedido e como misericórdia. Ainda nessa resposta dessa segunda pergunta, existe uma afirmação que eu acho muito importante e muito lúcida
para nós que ficamos indagando esse sentido dessa morte prematura, da perda de pessoas amadas. Aqui há uma afirmação do Livro dos Espíritos, nessa pergunta última, que fala o seguinte: se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano? Da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com o direito que se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Então aqui, nessa resposta das perguntas anteriores que eu tratei, vem essa reflexão e essa conclusão muito lúcida para a gente. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma inteligência divina atrás, nada é por acaso. Ou seja, não há como se pensar no prestígio daqueles que se vão prematuramente, porque já ganhariam um sentido benéfico do outro lado, até mesmo como alguns segmentos religiosos pensam, em detrimento de outros que ficaram aqui sofrendo as agruras dessa vida, que demoraram muito tempo para ir, para chegar no mesmo lugar. Não tem essa lógica. A lógica, e aí eu falo de lógica porque nós humanos também precisamos de lógica em toda conclusão que vamos adotar. É preciso ter fé, mas uma fé racional, muitas vezes, que nos chama ao raciocínio. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que só de olhar a gente tem uma afeição muito grande, outras só de olhar eu tenho uma repulsa muito grande. A gente tem na nossa casa um filho, um pai, um familiar, que a gente não consegue uma convivência harmônica, está sempre em embate. Ou por vezes a gente tem um amigo que é muito amado por nós, que parece aquele sentimento que nos envolve, não é nessa vida. Por que isso acontece? Porque esse nosso existir é mais um de vários outros que nós já tivemos antes. Não dá para a gente pensar que o nosso plano é limitado aqui. Tudo que nos acontece tem uma razão de existir apenas aqui. Óbvio, nós temos consequências de plantios que fazemos aqui, mas nós temos colheitas também de escolhas que fizemos em vidas passadas, que são consequências trazidas para cá. Então, o que a gente traz de reflexão quanto ao sentido espírita das perdas, as mortes prematuras de pessoas amadas? Nós assumimos compromissos antes da nossa reencarnação. As próprias pessoas que se partem antes, no nosso conceito humano da hora, assumiram esse compromisso. E também Deus não erra. Muitas vezes o compromisso assumido pela pessoa também foi um compromisso coletivo dos seus parentes que vão sofrer a dor da perda e também assumiram esse compromisso. Aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em um dos pontos desse item 21, também nos dada a reflexão de que a morte nem sempre é um malefício para quem vai. Muitas vezes é um benefício. E aqui ele fala que é um benefício para preservar aquele ser jovem que foi, no nosso conceito humano antes da hora,
das misérias dessa vida, das submissões às perdições que estão por aí e do sofrimento que ele iria passar aqui também. Muitas vezes a gente pensa que a morte de uma pessoa foi uma grande tragédia, mas por experiência própria, às vezes, com o passar do tempo, a gente começa a refletir sobre as benesses e as providências divinas, e a gente percebe que a forma do resgate da pessoa muitas vezes foi mais benéfica do que poderia ter sido um outro tipo de morte. Muitas vezes a pessoa se embriaga tanto, sai com o carro, corre, dorme na rua dentro do carro, e às vezes essa pessoa ela morre por um ataque cardíaco fulminante, sendo jovem. E aí você pensa, nossa, morreu tão jovem, por quê? Mas já pensou se essa pessoa que estava se embriagando, correndo, dormindo na rua, matasse alguém no carro? Se essa pessoa batesse o carro e morresse num acidente matando outra pessoa? Eu falo isso porque essa reflexão eu mesma faço muitas vezes com acontecimentos próprios, e sempre me vem à mente uma frase que em tudo dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e Ele sabe de todas as coisas. Eu, como falei para vocês, tenho experiência de perdas prematuras, de um irmão com 38 anos, um acidente, e do meu pai, um outro acidente também. E duas perdas muito próximas, em acidentes brutais, de duas pessoas que estatisticamente, dentro do conceito humano, não deveriam estar prontas para ir. Uma com 38 e a outra com 64. Nós temos a estatística do IBGE agora, depois da pandemia, salvo engano, está em 75 anos. A expectativa de vida do brasileiro. Então, dentro do conceito humano, foram mortes prematuras. Mas foram mortes que hoje, depois de um tempo, depois de passado o luto, a frustração, a revolta, que é comum, e eu acho que todos nós devemos nos permitir passar por isso, pelo luto, e tentar trabalhar e ressignificar esses sentimentos que nós temos. Hoje eu compreendo perfeitamente que nada foi por acaso, nada foi antecipado, tudo foi em seu tempo. Até porque, como eu acho que eu já disse para alguns, meu irmão faleceu em um acidente de avião, meu pai faleceu em outro acidente de avião, e eu 2 anos depois entrei no avião e aconteceu a mesma coisa que aconteceu com meu pai comigo. Acabou o combustível, só que eu não morri. E naquele dia que eu tive o incidente de avião, coincidentemente nós recebemos uma psicografia aqui de Goiânia. O incidente não foi aqui, foi em Minas, mas nós recebemos uma psicografia aqui de Goiânia, de uma médium, e era meu irmão mandando um recado para mim, porque eu me questionava muito na época. Por que isso aconteceu? Mas meu pai não colocou combustível, mas não tem lógica, e ficava naqueles porquês que fica na cabeça da gente. E aí veio a mensagem psicografada do meu irmão falando, tá vendo? Ninguém vai antes da hora. Aconteceu com você a mesma coisa que aconteceu com meu pai, só que você não estava programada para vir. O seu tempo ainda não acabou. O seu bilhete, ele usa esse termo, não estava comprado. Então, isso foi uma demonstração também de que é preciso acreditar que os planos superiores são inteligentes. Nossa cabeça não consegue compreender, e nós não temos permissão nem para compreender, até porque nós temos diversos planos materiais. No meu entendimento, existem vários, não só aqui na Terra. E já pensou se estivéssemos só aqui na Terra, compreendendo o que acontece depois, está todo maluco. Então, quando a gente fala de perdas prematuras, mortes prematuras, perdas de pessoas amadas, o que o Espiritismo nos traz? De acordo com o item 21 do Evangelho
Evangelho segundo o Espiritismo e demais premissas do Espiritismo. Que nós não podemos fazer a análise da perda da morte apenas sob a perspectiva humana, porque o que é prematuro para nós no mundo espiritual pode não ser. Um espírito de uma criança de 2, 3 anos pode ser mais velho do que de um senhor de 80 anos que esteja aqui nesse plano. Segundo, nós não podemos pensar que Deus erra, Ele nunca erra. E nós não podemos pensar na morte apenas sob a perspectiva do plano material. É preciso acreditar que existem moradas outras espirituais. E moradas outras que visam o quê? O nosso aprimoramento espiritual, a nossa evolução espiritual. Porque se a gente fica dentro da perspectiva só humana, a gente pira, fica doido. A morte, ela é literalmente, do ponto de vista humano, pirante para quem fica aqui. Mas a partir do momento que a gente exerce a fé na vida espiritual, na evolução espiritual, na necessidade de passarmos por essas provas para quem fica, e no compromisso que foi assumido por quem foi dentro do seu plano de evolução, a gente fica mais sereno. E aí vem a resiliência que nos está dentro desse capítulo também. É preciso ter resiliência. O que é resiliência? É aceitar sem frustração, sem revolta, os fatos. Óbvio que eu não estou falando para a gente ter fé e ser resiliente logo de plano, porque é impossível. Nós estamos dentro de uma matéria, que é difícil de lidar com ela sob a perspectiva espiritual. Mas a gente tem que procurar, a partir da morte, exercer a fé, exercer a resiliência. Por quê? Porque é preciso acreditar na pluralidade das existências e de moradas. A previsão de pluralidade, ou seja, de várias moradas, de vários planos espirituais, a gente encontra no capítulo 3, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é claro, existem várias moradas espirituais e obviamente cada qual com a sua evolução. O que nós buscamos é isso, a evolução espiritual. Nós fizemos escolhas prévias das provas da atual encarnação. E aí eu tinha até separado um trecho de um filme que eu acho que eu não vou passar, porque senão eu alongo muito. Vai ficar muito longo, Ana Paula. Eu vou só falar sobre ele. É o filme E a Vida Continua. Eu acho que todos vocês tiveram a oportunidade de ver. É um filme antigo. Se não teve a oportunidade, procure no YouTube, que ele é gratuito. No final dele, Lima Duarte, que faz o papel de um espírito benfeitor, que está na colônia espiritual, deixa claro para 2 personagens protagonistas que houveram reencarnações de pessoas com as quais eles conviveram, que nessas reencarnações, cada qual que reencarnou foi para o destino por eles escolhidos. Exemplo, um deles foi assassinado na encarnação anterior, jovem. E aí, quando ele reencarna como filho do seu assassino, que continuava indo no plano terreno para o resgate. O outro tinha sido assassinado também porque ele era amante da esposa do cidadão que os assassinou. Quando ele reencarnou como filho de um casal que não tinha filhos, e a mulher com a qual ele teve relacionamento adúltero na encarnação passada também reencarnou como filha do assassino, acho que eu não lembro se é do assassino ou de um outro casal, mas no filme aparece os dois se reencontrando para resgatar esse amor que na reencarnação anterior eles não puderam ter vivido. Então tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, e a gente tem intuições. Bem ou mal, nós intuímos. Tem intuições que a gente sente que a gente sabe que não é dessa vida. Tem sentidos que nós trazemos que não são daqui. Outro ponto
passado. Qual passado? De reencarnações anteriores. Justamente porque se a gente lembrasse do que já aconteceu, certamente não teria condição de conviver. Eu vou conviver com quem me matou? Eu vou conviver com quem me humilhou? Eu vou ter aquele sentimento de soberba em cima de alguém? Não vai dar. E temos que ter a necessidade da resignação. Por quê? É a aceitação sem revolta, sabendo que existe um sentido por trás de tudo que nos acontece. Nada é por acaso. É preciso lembrar que a nossa passagem terrena é efêmera. Contudo, devemos sempre pedir ao Mestre Jesus que reforce a nossa fé, nos dê resignação e compreensão, para que continuemos firmes no cumprimento das provas para as quais nos comprometemos a cumprir, em busca da evolução espiritual. E aqui eu gostaria de encerrar. Eu não vou ler o Evangelho, porque os pontos eu acho que eu abordei de uma forma mais coloquial, até porque o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também é bem complicado, muitas vezes difícil de compreensão. Mas o que eu falei para vocês traduz em termos simplistas o que está aqui dentro dele. E eu gostaria de encerrar minha palestra com 2 gestos. Eu trouxe algumas rosas brancas, porque meu pai gostava muito de rosa branca. E ele sempre falou, quando você for dar uma rosa para alguém, dê uma branca. Então, certamente, hoje ele me pediu para trazer essa rosa branca para vocês. Só que eu já peço desculpas, porque eu só consegui 25 na floricultura. Mas eu gostaria de dar, inicialmente, para Ana Paula. Ana Paula, esse tema eu acho que é bem propício, inclusive, para você. E eu te entrego, simbolicamente, essa rosa branca, em sinal da minha gratidão, enquanto ser errante e vivente desse existir, por seu exemplo de caridade, onde você transmutou a sua dor em caridade, em amor ao próximo, em fé e em resiliência. Então, eu pediria para você pegar para mim, te entregar, porque senão até eu fico sem poder. Então, na pessoa da nossa presidente, Ana Paula, que já teve uma perda também, fica a representação da entrega dessa rosa branca, e que você possa levá-la para sua casa e ela fazer emergir a luz do Cristo, da paz, da serenidade, e ao mesmo tempo que ela represente a você a nossa gratidão, porque uma mãe perdeu um filho, como você, uma filha, a gente sabe que é a pior dor que tem, mas ela ressignificou essa dor de forma a trazer para todos nós o sentido da fé, da resignação e especialmente da caridade com amor ao próximo. Muito obrigada. E aqui eu deixo uma mensagem que eu vou ler para você e que está no cartãozinho de todos. E essa mensagem fui eu e minha mãe que fizemos hoje à tarde. Minha mãe me ajudou. Minha mãe que também perdeu o filho e o marido em menos de 1 ano. Somente pela fé e pela resiliência, quando sofremos perdas de pessoas amadas, é que conseguiríamos harmonizar o nosso processo evolutivo, e aqui eu vou complementar, espiritual, que não está aqui, com o cumprimento de nossas missões terrenas, que não está aqui também. Ou seja, só com fé e resiliência é que nós conseguimos harmonizar a necessidade da evolução espiritual, mas sem deixar de cumprir as nossas missões terrenas, porque se a gente for desistir da vida aqui, você vai ter que voltar de novo, você não vai cumprir a sua missão e vai estancar, pelo menos transitoriamente, a sua evolução, e não é isso que a gente quer. Então, fique para você com a minha gratidão, e eu tenho certeza como de todos. Vou descer para te dar um abraço, e na sequência, Ana Paula, eu peço que você faça a distribuição, enquanto eu canto uma música. É uma música não espírita, mas a palavra que ela nos traz, e aí a gente tem que ser unidos na mesma fé, é de que, ainda que nós sejamos pequenininhos, a gente sempre tem que procurar ser grande no momento de ter fé. A gente tem que buscar Jesus e pedir para que Ele nos veja, para que Ele fortaleça essa fé e nos ampare e nos guarde sempre.
o Mestre Jesus possa nos trazer essa fé que a gente pede sempre. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e amar a ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, em todos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Que Jesus possa fazer um milagre da fé, né? Porque só ela que nos sustenta. Ela está ainda distribuindo. Eu vou cantar só mais uma que eu sei que a Ana Paula gosta muito, já que eu fiz a homenagem da pessoa dela. Eu vou cantar para ela, para todos vocês. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas,
Então, eu tenho certeza que todos nós aqui temos perdas. Algumas mais próximas e outras um pouco mais longe. Que nós possamos pedir sempre para o Mestre Jesus, em momentos assim, que nos imbua da resiliência e da fé, que é o que nos resta. E procurarmos não nos imbuir da revolta, que é o comum sentimento que nos traz nesse momento de perdas, especialmente as prematuras. Que o Mestre Jesus possa ter misericórdia, possa ter o amor infinito por todos nós, sempre trazendo essa couraça de amparo, de fé e nos imbuir da necessária resignação. Muito obrigada pela presença de vocês. Mais uma vez agradeço a Casa de Amor e Oração por me receber e até a próxima, se o nosso Mestre Jesus nos permitir. Ele vai permitir, se Deus quiser. Muito obrigada.